Jai Gurudev, um feliz ano novo para todos aqueles que não tiveram presentes ontem aqui. A mudança de ano é sempre uma altura em que nós fazemos uma reflexão daquilo que foi o ano que passou e em que projetamos as nossas resoluções para o próximo ano. Não é? A questão é que nós, seres humanos, como o Indra falou no outro dia no satsang dele, da mesma forma que nós temos a determinação para fazer essas resoluções, é com a mesma determinação que nós também nos esquecemos delas e arranjamos desculpas depois para não as cumprir. Não é? E eu acho que com as resoluções, para nós devotos, com as resoluções de ano novo, se as fazemos, acho que tem que sempre vir uma sankalpa, não é? Em todos os rituais que nós fazemos na Bhakti Marga, em todas as práticas, nós estabelecemos sempre previamente uma intenção. Não é? Então, para estas resoluções, eu acho que nós temos que pensar primeiro qual é a nossa intenção. Não é? E, se calhar, levar o questionamento um bocadinho mais longe. Porque é que nós estamos verdadeiramente aqui? Qual é o nosso propósito? O que é que nós queremos realmente atingir em vida? Que pessoa é que nós queremos ser? E que comportamentos é que vamos adotar para isso? Não é? E isto não devia ser só questionamentos que nós temos na altura do ano novo, mas deviam ser questionamentos que nós temos ao longo do nosso caminho espiritual, não é? Porque é isso que nos dá a clareza no nosso caminho. Mas não interessa só essa sankalpa, não é? Essa intenção, interessa também a abordagem prática e os passos que nós vamos dar para cumprir, não é? Essa intenção. Torna-se um esforço constante, não é? E é uma escolha a cada momento, não é? Se nós temos um ideal daquilo que queremos ser ou da pessoa em quem nos queremos tornar, nós temos que nos questionar constantemente. Será que os comportamentos que eu estou a adotar neste momento correspondem à pessoa que eu quero ser? Mas nós rapidamente nos esquecemos disto, não é? E eu acho que a ideia de ontem de queimar na fogueira as coisas que nós queremos deixar para trás também é muito interessante e acho que é o primeiro passo para essa mudança. Porque o caminho espiritual não é sobre nós adquirirmos coisas, é mais sobre despirmos-nos das coisas que temos à nossa volta, não é? Porque a luz já está dentro de nós, só que está tão coberta de todas estas capas e estas camadas que nós temos à nossa volta que não deixamos essa luz brilhar, não é? Há uma frase do Rumi, que é um poeta sufi, que ele diz que o nosso trabalho não é descobrir o amor ou encontrar o amor, mas simplesmente desconstruir todas as barreiras que nós pomos à volta dele, não é? Porque nós já somos esse amor. E no satsang do ano novo do ano passado, quando eu estava a preparar este satsang, foi ver o que é que o Guruji disse no ano passado. E ele também repetiu agora, recentemente, no Natal. Ele diz que a coisa mais bonita de observar em cada um de nós e o melhor presente que nós lhe podemos dar é a transformação em cada um de nós. E isto, lá está, é relevante em todos os momentos do nosso caminho, porque não é só... A passagem de ano é só a mudança de um ano civil, nem é uma data que se celebra em todas as culturas, não é uma data definida para uma mudança de ano. Mas nós, seres humanos, precisamos dessa desculpa de, ok, agora é que eu vou pôr este limite para mim mesmo e agora é que eu vou efetuar essas mudanças em mim. Não é? Mas eu acho que essa transformação real passa muito por uma coisa que o Guruji repete constantemente nos satsangs dele, constantemente nos comentários que ele faz das escrituras, que é: nós temos que ser nós mesmos. E eu acho que nós não compreendemos bem a profundidade do que ele quer dizer quando nos diz isto, não é? Nós temos que ser o nosso verdadeiro self, temos que ser nós mesmos. Ele repete constantemente isto. Que é uma coisa que parece muito simples, mas que vem com muita sinceridade. E às vezes sinceridade e honestidade connosco mesmos e também com uma aceitação depois posterior, que não é uma coisa fácil, não é? Eu acho que todos nós sabemos disso. Porque nós temos muita dificuldade em ser nós mesmos, não é? Nós adaptamos-nos ao contexto, adaptamos-nos às pessoas que estão à nossa volta, adaptamos-nos aos nossos papéis e adaptamos-nos tanto que às tantas já nem sabemos quem é que nós somos, não é? E às vezes nós achamos que somos mais nós mesmos quando se calhar estamos com as pessoas de quem amamos, e às vezes até achamos que somos nós quando estamos sozinhos, não é? Mas mesmo aí não tenho bem a certeza, porque eu acho que nós temos muitos conceitos e muitas ideias sobre aquilo que nós somos que às vezes não correspondem à realidade daquilo que nós somos. Também foram coisas que nos foram sendo incutidas ao longo da vida e que na maior parte das vezes nem são assim tão positivas quanto isso,
são até crenças limitantes sobre nós mesmos, não é? Por exemplo, no caminho espiritual, eu vou estudar, mas a minha pronúncia do sânscrito é muito má, por isso não vou bem pegar nos mantras, não é? E às vezes nós até temos capacidade para ultrapassar estas coisas, mas como nos foi incutido desde cedo que nós não temos essa capacidade, nós passamos a acreditar nisso, não é? Só que no caminho espiritual isto torna-se uma coisa muito desconfortável, porque de repente todas as ideias de quem nós somos e estas camadas que nós pomos à volta de nós mesmos são coisas que começam a ser questionadas, não é? O papel do Satguru é exatamente esse. Quando ele entra na nossa vida, a primeira coisa que ele vai fazer é retirar todas essas ideias, é retirar todas essas camadas. É por isso que... E tomar consciência disso, do quão cobertos de roupa e de camadas nós estamos, é uma coisa muito dolorosa. Eu acho que é por isso que muitas vezes muita gente desiste no início do seu caminho, numa fase muito precoce do caminho espiritual. Então, porquê é que nós não somos verdadeiros connosco mesmos? O Guruji diz que é por vários motivos. É pelo medo da rejeição, pelo medo de não sermos aceites, medo de não conseguirmos aquilo que queremos, medo de ficarmos sós. Por isso vamos nos adaptando ao contexto, não é? Esquecemos que muitas vezes, ou sempre, estes medos são exatamente a energia oposta ao amor, não é? Que é aquilo que ele está a tentar ensinar-nos, não é? Como ele diz, a energia oposta ao amor não é o ódio, é precisamente o medo. Mas nós somos tão condicionados por este medo ainda, não é? Então, o Guruji diz que no caminho espiritual nós temos que ser quem nós somos, independentemente das outras pessoas nos aceitarem ou não. Porque ele diz que as pessoas que não gostam de nós vão sempre existir. Não é possível nós agradarmos a toda a gente, não é possível que toda a gente goste de nós. E ele tem uma... Nós dizemos, temos aquela expressão, a caravana passa e os cães ladram, não é? E ele diz, se o vosso veículo, não é, no vosso caminho espiritual, se ele parar cada vez que há um comentário, não é? Se a nossa caravana passar sempre que os cães ladram, então nós nunca vamos atingir o nosso objetivo, não é? Nesse caminho. E depois ele brinca e diz que as pessoas que não gostam de nós, mesmo se nós fôssemos capazes de caminhar em cima da água, elas iam dizer que é porque não sabemos nadar, não é? Por isso as pessoas vão sempre ter as suas próprias ideias daquilo que nós somos. E houve uma vez que eu estava com dificuldade nesta aceitação de mim mesma e fiz uma pergunta ao Guruji, só que eu disfarcei um bocadinho a coisa e disse como é que nós podemos equilibrar as nossas qualidades masculinas e femininas. Portanto, eu fiz a pergunta assim de uma forma muito abrangente, mas o Guruji foi muito direto a responder. Ele disse, não se trata de equilibrar qualidades nenhumas, trata-se de seres quem tu és e de te aceitares exatamente como tu és. E assim que te aceitares como és, vais ser livre. E depois ele disse uma coisa assustadora, ele disse que 90% da nossa vida nós vivemos como os outros querem que nós vivamos. 90%, que é uma coisa assustadora, não é? Que eu acho que nós nem temos consciência disso. E ele diz que na nossa mente humana nós temos as ideias daquilo que é bom e daquilo que é mau, não é? Nós dividimos nas nossas caixinhas aquilo que é bom e aquilo que é mau, mas na verdade trata-se tudo de uma questão de perspectiva. Trata-se, não há bom nem há mau, trata-se como nós olhamos para nós mesmos, não é? E depois ele concluiu, tal como Deus te criou, Ele te criou-te da forma que és e na criação dele não há imperfeições. E depois ele disse, e fica feliz por seres única. E isto é válido para todos nós, não é? Todos nós somos únicos, não há ninguém no mundo que possa ocupar o espaço que nós viemos ocupar, nem há ninguém que possa cumprir o dharma que nós viemos cumprir. Temos que ser nós, não é? É isso que torna cada um de nós únicos e é isso que nos dá valor, não é? É sermos nós mesmos. E este ano o Guruji pôs um tweet em que ele disse o seguinte: o maior medo psicológico que existe no mundo é o medo da opinião dos outros. Este medo está diretamente relacionado com o ego. É o resultado da identificação com o corpo material e a mente. Começam a perder-se quando se ajustam aos outros, à imagem que têm de vocês. Isto é só um jogo que vocês jogam uns com os outros. Há uma regra implícita na sociedade humana que diz: a opinião dos outros importa mais do que eu. Mas os humanos basicamente têm medo de ideias que os outros têm sobre eles. Por isso, opiniões são só ideias. Não são a realidade de quem somos verdadeiramente. E esta realidade de quem nós somos verdadeiramente vem com a aceitação, não é? Essa é a base para tudo o resto. E a aceitação não num sentido passivo, não é uma questão de eu aceito-me como eu sou, então eu não tenho que mudar nada em mim, não é?
A aceitação é, pelo contrário, uma escolha muito, muito ativa, não é? A cada momento, porque é essa aceitação que provoca a mudança, é a base para tudo o resto. O Guruji diz que quando nós nos aceitamos, nós somos capazes de nos transformar e de transformar todos os outros à nossa volta, não é? Houve um devoto com quem eu estive a conversar hoje e foi extremamente inspirador para mim ver o quanto ele é ele mesmo. Ele não se preocupa com o que as outras pessoas vão pensar. Ele é muito direto nas coisas que tem que dizer. E nota-se que ele é ele mesmo. E só de estar na companhia dele por uns minutos, isso foi inspirador para mim, não é? Porque e é assim que nós transformamos os outros, é através do nosso exemplo. Não é? Às vezes sem sabermos que estamos a inspirar os outros dessa forma, não é? E nós temos esta ideia de que a aceitação e o amor próprio fazem de nós pessoas egoístas, não é? Mas, na verdade, não tem nada a ver com o ego, porque o amor, quando existe amor, não pode haver ego, não é? São coisas opostas, não é? Na presença do amor, o ego não existe. O amor próprio é mais esta segurança que vem do nosso interior, de sabermos de onde é que existe, onde é que está o nosso valor, não é? Uma segurança que vem de dentro, é uma coisa quase visceral, não é? E vem muito, para nós devotos, da relação que nós temos com Ele, é aí que está o nosso valor, não é? E o Guruji diz uma coisa muito relevante, que é: quando nós não nos amamos, nós estamos a negar-nos a possibilidade de mudar. E nesse mesmo tweet depois ele concluiu e disse: o verdadeiro valor de cada indivíduo reside no facto de Deus estar dentro de ti, de seres a residência do divino. Deus escolheu-te e ama-te incondicionalmente, o que significa que não só Ele te aceita totalmente, mas que lhe pertences e que Ele te pertence a ti também. Não há nada superior a isto que possa constituir o teu valor ou fazer-te sentir valorizado. Portanto, o nosso valor está precisamente nesta relação. Por isso, aqueles que se conhecem estão completamente despreocupados com o que os outros dizem. Sim, a sociedade humana e a associação entre seres humanos começam a tirar-te o valor próprio desde o início. Por isso, o processo espiritual mais autêntico consiste em voltar a estar desperto para o nosso verdadeiro valor. Porque toda a essência daquilo que nós somos, uma vez mais, eu sinto que sou um bocado repetitiva, mas essa é esta parcela do amor divino, não é? Krishna diz isso no Bhagavad Gita constantemente, no capítulo 10, no 13, no 15, depois repete no 18, ele está constantemente a dizer: eu resido nos corações dos devotos. E o Guruji diz no comentário do Gita, não é? Deus manifestou tudo isto, mas o coração dos seres humanos é uma manifestação diferente, é uma manifestação muito superior a tudo o resto que existe, e é aí que constitui o valor de cada um de nós, não é? E depois de nós sabermos isto, como é que nós vamos duvidar do nosso próprio valor, ou vamos questionar este amor que existe dentro de nós, não é? Mas pronto, isto é tudo teoria, não é? E na prática as coisas funcionam de forma diferente. E há um vídeo que circula às vezes por aí, que mostra uma pessoa aparentemente preocupada com o que as outras pessoas estão a pensar, e depois vai fazendo zoom out. Então mostra a pessoa, a casa da pessoa, a cidade, o continente, o planeta Terra, a galáxia, o universo. E na verdade nós somos um grão de areia e estamos preocupados com o que as outras pessoas à nossa volta estão a pensar, não é? Não é assim tão importante quanto isso. E se nós pensarmos na nossa esperança média de vida, nesta vida, e olharmos para a história da humanidade, não é? Nós somos uma coisinha muito pequena, não é? Nós estamos aqui muito temporariamente, então quanta parte da nossa vida é que nós vamos viver preocupados com o que os outros pensam? Se nós soubéssemos que vamos morrer amanhã, nós estávamos assim tão preocupados com o que os outros pensam, não é? Não nos arrependeríamos de todas as vezes que não fomos nós mesmos? Quem é que nós seríamos se vivêssemos sozinhos no mundo? E o quão diferente é essa pessoa da pessoa que nós somos agora? Então, Deus deu-nos este corpo, não é? E um prazo de validade incluído, para tirarmos o máximo proveito dele, para construirmos uma relação com ele. Não é? Nós dizemos que Deus é amor, precisamente porque Deus nos ama tal como nós somos. Não há nenhum critério que nós tenhamos que cumprir para ser merecedores desse amor. Só que nós temos tendência para achar que Deus criou este mundo maravilhoso, mas no dia em que Ele nos criou a nós, se calhar Ele não estava assim tão inspirado, não é? Nós não nos achamos merecedores desse amor. E Teresa d'Ávila, que era uma santa, a escrita dela é muito bonita, ela era muito humilde, mas também há ali uma carga muito pesada deste não se sentir merecedora. E ela tem uma parte de um livro que ela escreveu que é muito bonito neste sentido, que ela diz: Ele pediu, Deus, por isso me aproximei.
Ninguém pode aproximar-se de Deus sem que Ele tenha preparado um colo para tal. 1000 almas ouvem o seu chamamento a cada segundo, mas a maior parte delas olha para o espelho e para as suas próprias vidas e diz: eu não sou merecedor de deixar esta tristeza. Não é? Eu não sou merecedor de deixar este mundo material. Ela diz: quando ouvi pela primeira vez o seu chamamento, eu também olhei para tudo aquilo que fiz na minha vida e pensei: como é que posso enfrentar os olhos que são omnipresentes? Pronunciei estas palavras com todo o meu coração, mas ele voltou a chamar, um chamamento ainda mais doce. E quando me tentei aproximar, novamente tentei esconder a minha presença. Mas Deus mostrou-me a sua compaixão e preferiu uma verdade divina. Eu fiz-te assim como és e tudo aquilo que eu faço é perfeito. Por isso aproxima-te, porque é a próxima que eu te quero. E mais uma vez, neste aspecto, os santos, como ela era, são um grande exemplo, não é? Porque os santos, uma das coisas que caracteriza os santos é que eles andam por toda a parte, não é? Eles andam à solta. E eles são verdadeiros com eles mesmos, eles são quem eles são. A vida deles é pautada por amor, por causa dessa essência, dessa realidade. Não é? O Guruji está constantemente a dar o exemplo de Mirabai. Mirabai foi martirizada pela própria família ao ponto de ser envenenada, porque elas não compreendiam o caminho dela, não é? Mas ela manteve-se firme. Não, eu vivo para o meu Giridhari Gopal. Não é? Tukaram, por exemplo, o Guruji diz que se nós espremermos Tukaram, só sai Vítala. Tanta devoção que ele tinha. A mulher dele fez a vida dele um inferno, porque não compreendia o caminho dele, mas ele manteve-se verdadeiro àquilo que ele sentia no coração dele. Shabari, ela nasceu numa tribo e nessa tribo eles sacrificavam animais frequentemente. E aquilo era um horror para ela. Ela sabia que aquilo não coincidia com a pessoa que ela queria ser, não é? Com aquilo que ela era. Então ela fugiu para a floresta. E nos primeiros tempos as pessoas fugiam dela porque ela tinha a reputação daquela que vem daquela tribo onde eles sacrificam coisas. Não é? Portanto, as pessoas tinham medo dela. Mas ela manteve-se sempre fiel àquilo que ela era. Eventualmente chegou ao ashram do guru dela e o guru prometeu-lhe que um dia ela tinha o darshan de Shriram. Não é? Eventualmente, muito tempo mais tarde ela teve. Mas tudo isto começou porque ela se manteve fiel àquilo que ela sentia e àquilo em que ela acreditava. Não é? Só que neste mundo... Não é? Nós que ainda não somos santos, quantos de nós é que podemos dizer que somos nós mesmos? Não é? Mesmo no caminho espiritual, estamos realmente a aproveitar a oportunidade que nos está a ser dada? Não é? Nós sabemos que encarnamos 8,4 milhões de vezes antes de atingir um corpo humano. Então, estamos realmente a dar valor a esta oportunidade? E o Satguru vai ser sempre eu acho um lembrete desta realidade. O próprio Guruji funciona como um espelho. Não é? Ele vai sempre refletir aquilo que nós somos. E eu acho que as pessoas que são mais próximas do Guruji, as pessoas que estão próximas dele, têm uma característica em comum, que é, elas são autênticas. Não é? E acho que o Guruji gosta dessa autenticidade e dessa pureza nas pessoas, que não escondam. Há uma transparência ali. Porque, na verdade, não vale muito a pena esconder. Não é? Mas nós, muitas vezes... Quantas vezes chegamos à beira dele e há muita coisa com a qual não somos verdadeiros, não é? Dada a minha situação de saúde, a primeira coisa que o Guruji me pergunta agora sempre é: como é que tu estás? E eu respondo sempre, é automático, não é? Eu respondo sempre: eu estou bem. Mas metade das vezes isto é mentira, eu não estou bem, não é? Então, quando eu me questiono, é porque é que eu estou a mentir a alguém que conhece tudo, não é? Ele melhor do que ninguém sabe, não é? Porque nós estamos tão habituados a este esconder que até com ele, que é este espelho ambulante, não é? E isso é assustador. Até com ele escondemos estas pequenas partes de nós. Parece que temos dificuldades em enfrentar esse espelho. E houve um Goswami em Vrindavan que ele desconstruiu a palavra guru. Então, G refere-se a guru e depois sobra o RU, que em inglês se lê You are you. Não é? Tu és tu. Portanto, o papel do Satguru é exatamente certificar que nós somos nós mesmos. Não é? E no fundo ele vai fazer um bocadinho o que Krishna fez com Arjuna no Gita, não é? No início do Gita. Arjuna tem todas estas ideias daquilo que ele é, ele acha que é um guerreiro, ele acha que é um ente querido, ele acha que é um corpo, e Krishna vem questionar todas essas ideias. E ele depois inventa todas as suas desculpas, não é? Eu não quero lutar, eu não quero matar os meus familiares, eu não quero... não me interessa um reino, eu não quero incorrer em pecado. Todas estas desculpas que ele forma. E Krishna desconstrói tudo isto assim, não é? Ele diz: olha, é muito sábio aquilo que tu estás a dizer,
mas aqueles que são verdadeiramente sábios, eles não se lamentam por estas coisas, não é? Eles sabem que todas estas coisas são só papéis que nós desempenhamos e que são papéis temporários, não é? A alma muda de corpo como nós mudamos de roupa. E se nós pensarmos também na mensagem do Gita, se pensarmos em quem somos, não é? Com os nossos defeitos e com as nossas qualidades, a forma como o Guruji transforma as nossas vidas é precisamente porque ele nos aceita como nós somos, não é? Porque ele nos ama exatamente como nós somos. Não há nenhum critério que nós temos que cumprir para ser merecedores do amor dele, uma vez mais, não é? E há um poder que é transformador e também é curador nisso. Nós às vezes só precisamos de alguém que nos aceite, não é? Então, aos olhos dele, muitas vezes não importa de onde é que nós vimos, não importa o quão longe da luz nós já estivemos alguma vez, ele vai, através da sua misericórdia, sempre aceitar-nos. Há o exemplo de Valmiki, que era um ladrão terrível durante a vida toda, e ele mais tarde torna-se um santo, porque recebeu o nome divino do seu guru, não é? Então, há aquela frase que diz que todo o santo tem um passado e todo o pecador tem um futuro, não é? Portanto, há sempre uma oportunidade com a misericórdia e com a graça dele. E há um conto chinês que o Guruji mandou. O Rishi Sambhava uma vez partilhou este conto. Ele não tinha um tema para o satsang e o Guruji mandou-lhe uma história, um conto chinês, que fala precisamente sobre isto. E ele diz que havia um homem idoso que tinha uma vara aos seus ombros e que carregava 2 potes. Então, todos os dias, ele ia de sua casa até ao rio para trazer água. E um pote era completamente perfeito e o outro pote tinha um buraco. Portanto, todos os dias que ele ia ao rio, em vez de trazer 2 potes cheios, ele trazia 1 pote e meio, porque o outro pote tinha um buraco, né? Então, o pote que era perfeito, ele sentia-se muito orgulhoso porque cumpria diligentemente o seu papel de entregar uma porção inteira de água todos os dias. Mas o pote que era imperfeito sentia-se cada vez mais envergonhado porque, não é? Metade da água ficava pelo caminho. E então, há um dia em que o pote imperfeito se vira para o velho e diz-lhe: olha, eu sinto-me muito envergonhado da minha imperfeição, eu não sei se quero continuar a fazer isto. E o velho sorri e diz-lhe: tu não notas que no teu lado do caminho há flores, mas que no outro lado está seco? Eu sei que tu tens essa imperfeição desde o início, eu conheço-te, e precisamente por isso eu plantei sementes na tua parte do caminho. E por causa disso, por causa da tua imperfeição, são essas flores que nasceram na tua parte do caminho que eu uso para enfeitar a nossa casa. Portanto, a nossa casa... Ouviste? A nossa casa só é bonita precisamente por causa da tua imperfeição. E é isso que nos torna únicos também, não é? É isso que dá significado à nossa vida. E depois ele conclui... Isto é uma imagem muito interessante, não é? Se nós imaginarmos o Guruji como um velhinho chinês e nós como um bando de potes cheios de defeitos. Mas o velho conclui e diz: certifica-te de que notas na beleza dessas flores na tua parte do caminho, que vêm das tuas imperfeições, não é? E há outra coisa que eu queria trazer hoje, que é uma coisa que o Guruji também fala muito nestas alturas, que é a capacidade de sermos gratos. E eu não quero tornar a gratidão uma coisa barata, não é? Porque eu acho que se fala muito de gratidão de uma forma sem a profundidade que ela deveria ter hoje em dia, não é? Mas o Guruji diz que nós podemos querer mudar muita coisa, mas o mais importante a mudar-nos é aprendermos a sermos gratos, não é? Nós hoje acordamos num novo dia, acordamos num novo ano, sem nos apercebermos disso, não é? Ele, o ano passado, no satsang do dia 1, ele brincava, não é? Ele apontava para os pés e dizia: nós somos gratos pelo nosso dedo mindinho, nós somos gratos pelos nossos pés, porque nós tomamos todas estas coisas como garantidas, não é? Há uma história de Yudhishthira em que ele tem que salvar os irmãos, os Pandavas, e é confrontado com um demónio e tem que responder a determinadas perguntas que este demónio lhe coloca de forma certa. E são tudo perguntas muito abrangentes e muito profundas ao mesmo tempo. E o demónio pergunta-lhe: qual é a coisa mais maravilhosa para ti? Qual é a coisa mais incrível neste mundo, mais espetacular? E o Yudhishthira responde: para mim a coisa mais maravilhosa é que, ainda que seres vivos e humanos nasçam e morram todos os dias, ainda assim nós achamos que vamos viver para sempre, não é? Ainda que nós sejamos confrontados com esta realidade todos os dias, nós continuamos a achar que temos um prazo de validade infinito,
não é? Para Yudhishthira, esta era a coisa mais maravilhosa que existia. Mas eu acho que esta questão da gratidão se torna particularmente importante, sendo que nos últimos dias o Guruji tem dito que se vai afastar dos devotos, não é? Disse no Natal, disse no Satsangs, depois do Darshan. E nós não sabemos quais são as motivações que o Guruji tem por trás destas coisas que ele diz, não é? Nem vale a pena nós tentarmos saber. Mas ele deixou algumas pistas. Ele disse que nós não somos apreciadores o suficiente da sua presença, não é? E ele diz, eu não sou só um entretenimento. E há pessoas, nós ainda continuamos a vê-lo como um entretenimento, não é? Então eu depois estava a conversar com o Raji, estávamos a conversar, porque é que achas que ele disse isto? Porque nós depois gostamos muito de interpretar as palavras do Guru, quando na verdade não vale a pena, não é? E quando nós estávamos a ter esta discussão, o Guruji pôs um tweet intenso, vou dizer no mínimo, em que ele diz: o Satguru é o único que pessoalmente investe tempo em cada uma das almas deste mundo. És capaz de ver o seu amor? És capaz de ver a sua doçura? Alguma vez és grato pela sua presença? Abres realmente espaço para ele no teu coração? Alguma vez priorizas o serviço a ele em relação a qualquer outra coisa? Não, nem por um momento. No entanto, ele mantém toda a gente próxima. Imaginem a pétala de flor mais doce a espetar um espinho contra si mesma. O Satguru, cujo coração é mais generoso do que isso, e nós somos muito piores do que espinhos. Jogamos este jogo constantemente, ele a dar-nos o âmbito do seu amor mais doce e nós constantemente a dar-lhe o veneno ácido da nossa indiferença, ódio e dúvidas. Eu acho que isto nos devia, no mínimo, pôr a todos a pensar, não é? O quanto se calhar o temos tomado como garantido. Não é? Somos gratos o suficiente por termos o Guruji na nossa vida, não é? O amor incondicional. Alguns de nós estamos com ele há tanto tempo, não é? E que transformação é que nós fizemos em nós mesmos durante esse tempo? Não é? O amor incondicional tornou-se a nossa prioridade. Tornamos a nossa mente a nossa melhor amiga capaz de nos levar até ele. E isto lembrou-me do meu verso favorito do Bhagavatam, que ocorre no contexto do Uddhava Gita, em que Krishna explica a Bhakti Yoga a Uddhava e ele fica tão emocionado no fim que cai aos seus pés e ele diz-lhe: em troca da minha rendição insignificante, pela tua compaixão deste uma lâmpada deste conhecimento supremo. Então que devoto teu que tenha a mínima gratidão poderia alguma vez desistir dos teus pés de lótus e tomar refúgio em outro mestre? E aqui ele diz: se tiver a mínima gratidão, como é que eu poderia tomar refúgio noutro mestre? Aqui não é literalmente trocar um guru por outro, mas sim, se eu tiver o mínimo de gratidão por tudo aquilo que ele já fez na minha vida e por toda a transformação que ele já causou na minha vida, então como é que eu poderia trocar por outra coisa qualquer? Então, esta capacidade de sermos gratos por ele e por tudo aquilo que ele coloca na nossa vida. E ele, o ano passado, no Ano Novo, contou uma história, e agora só para terminar, ele conta a história de um homem que vai ter com o seu guru e o guru pergunta-lhe: o que é que tu queres? E o homem fica muito confuso e ele diz: Guruji, não sei, mas por favor dá-me um dia que eu vou a casa e vou perguntar à minha mulher. E ele chega à casa e diz: olha, o Guruji perguntou o que é que nós queríamos, eu não sei bem. E a mãe dele ouve a conversa e diz-lhe: pede-lhe propriedade, pede-lhe terrenos, porque eles eram muito pobres, não é? E a mulher diz: não, nós somos muito pobres, tu devias era pedir por riqueza. E a filha vem ter com ele e pergunta: mas, ó pai, porquê é que tu estás tão preocupado com essas coisas tão insignificantes? Só que aquilo veio de uma criança, não é? Portanto, ele não levou muito a sério. Mas ele perguntou-lhe: olha, tu sabes o que é que tu gostavas de pedir ao guru? E a criança diz que sim. E ele diz: ok, então amanhã vens comigo. Então, no dia seguinte, eles chegam à beira do guru. A criança chega aos pés do mestre e o pai diz: olha, eu não sei o que é que eu quero pedir, mas ela sabe. E ela diz: por favor, Guruji, que em todos os momentos da minha vida, bons ou maus, eu tenha a capacidade de ser grata por eles. Quer estejamos uma refeição por dia para comer ou uma refeição a cada 4 dias, que eu seja capaz de ter a mesma gratidão para com Deus por tudo isso. E toda a gente na sala ficou em silêncio. E o guru responde-lhe: com a tua sabedoria tu podias iluminar toda a gente à tua volta. Por isso eu abençoo-te para que tu não tenhas não só uma refeição por dia, mas que possas alimentar toda a gente que te venha visitar. Eu abençoo-te com a abundância, não só para ti, mas para todas as gerações seguintes, porque teve esta capacidade de
valorizar a gratidão. Não é? E às vezes nós temos muita coisa a aprender com as crianças. Não é? Muita. Então, para concluir, eu acho que este é o poder de sermos gratos, não é? Porque há uma apreciação pelo que temos e essa apreciação é a base para também aprofundarmos a nossa relação com Ele, porque quando apreciamos aquilo que Ele nos dá, somos capazes de receber mais e somos capazes também de dar mais. Não é? E a gratidão também se traduz, eu gosto de ver a gratidão como este estado de contentamento. E no Gita, quando Krishna fala nas qualidades dos devotos que lhe são queridos, ele menciona esta capacidade de contentamento em qualquer condição. Não é? Por isso, o Guruji diz: os anos passam, mas se vocês fossem gratos o suficiente, vocês já se teriam tornado uma pessoa completamente diferente. Que esta capacidade de sermos gratos e também a sinceridade para nós mesmos seja a nossa sankalpa para este novo ano. Que não percamos a oportunidade, porque eu acho que se não nos transformarmos, como o Guruji diz, então tudo isto é em vão. Todas as coisas que andamos aqui a fazer é tudo do exterior, só se não houver essa transformação no nosso interior. E se nós formos gratos por Ele, pelas ferramentas que Ele nos dá, não é? Ele abençoou-nos com uma sangha, abençoou-nos com um ashram, se nós formos verdadeiramente apreciadores de tudo isso, então eu acho que a transformação também é uma coisa que vai acontecer naturalmente. E no dia 1 de janeiro, ele disse só uma última coisa. No dia 1 de janeiro do ano passado, ele disse, falou sobre os ashrams e ontem passaram esse vídeo na transmissão e a Lakshmi disse assim: eu acho que nós devíamos passar isto para todos os que estão aqui. Então eu queria só citar o que o Guruji diz sobre os ashrams. Ele diz que os ashrams não são para estar vazios, o ashram tem que se tornar um sítio vivo, porque funciona como um ponto de energia do qual todos devemos participar. Toda a gente deve participar da vida destes sítios, porque eles não são feitos para só um determinado tipo de pessoas, eles são feitos para todos. Um ashram é uma casa onde nós nos reenergizamos e trazemos essa energia para o mundo, que foi uma coisa que ele nos pediu ontem também. Ele disse: levem esse amor para o mundo. Não é? Então, que em 2025 nós possamos ser gratos por Ele, pelas ferramentas que Ele nos deu, pelo nosso caminho, não é? E que seja um mantra constante de que esta transformação dentro de nós é o melhor presente que nós lhe podemos dar. Então, com isto, queria só vos desejar um excelente 2025 e espero que haja muita transformação em todos nós, haja muita transformação neste espaço que é nosso e que possa ser um ano tão bom ou melhor como foi este 2024 para nós devotos aqui na nossa casa. Jai Gurudev.